Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado aqui nesse culto, Pai. Podemos sentir a Tua presença agora. Abençoa o Teu filho, o pastor Leandro, que estará pregando a Tua palavra, dando ele revelação, entendimento, para que essa palavra possa fazer morada no nosso coração. É a nossa oração no Teu nome, Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias novamente em Romanos, capítulo 1, e o verso 16. Enquanto os irmãos encontram, eu quero incentivar a igreja a se unir conosco em uma grande campanha de oração que foi já postado ali no nosso grupo do WhatsApp, e muitos irmãos hoje já acessaram um grupo que será exclusivamente para a oração. Temos ali um relógio da oração, cada um vai escolher o seu horário, pode ter mais do que um orando a cada tempo, mas eu peço à igreja que se una nesse propósito. Nós precisamos orar. Talvez você possa pensar, mas o pastor acha que nós não oramos. Eu sei que nós oramos, todos nós temos o nosso tempo de oração. Mas quando temos um propósito específico, único, e todos nós pedindo a Deus, nesse único propósito, Deus nos abençoa. Ele nos ouve, Ele nos responde. E assim nós vamos acessando as bênçãos do Senhor. Nós estamos passando por dias difíceis, uma geração que ainda hoje eu ouvia alguém dizer, um pregador conhecido, ele dizia o seguinte: muitos dizem que esta geração é a geração do arrebatamento. E ele dizia o seguinte: eu não vejo desta forma. Esta geração é a geração do pecado, é a geração do adultério, é a geração que não conhece a obra de Deus, não tem encontros com Deus, não tem experiência com Deus. E se pararmos para analisar, irmãos, nós precisamos melhorar muito como igreja. E ele dizia mais: pergunta para tua mãe, pergunta para tua avó, para os teus familiares que viveram a igreja do passado. Pergunta do que eles têm saudade. E é só a oração que muda isso. Então eu convido a igreja, vamos orar. Deus tem muito a derramar sobre nós, mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Amém? Também quinta-feira eu reforço o aviso do pastor João aqui, todos os obreiros estejam ali na subsede, para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Temos assuntos a falar aos obreiros e é muito bom ver todos os nossos irmãos ali. Também o nosso bem-vindo, a irmã Angélica, está lá atrás, ficou algum tempo lá no Rio de Janeiro, né? Porto Alegre, e retorna. Estávamos com saudade da irmã Angélica, dos aleluias da irmã Jaque. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. O tema de hoje, irmãos, é o compromissados com a evangelização. Eu sei que já foi falado bastante aqui, você já ouviu outros pregadores falar esse tema, mas é interessante nós abordarmos mais uma vez. Vamos ler só esse versículo 16 que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Pode tomar o teu assento. Nós temos esse texto aqui e, por vezes, nós vemos que passamos por cima do texto, nós conhecemos o texto, sabemos o que ele quer dizer,
mas a prática, muitas vezes nós ficamos devendo. Paulo estava escrevendo aos Romanos com estas palavras desta versão. Outra versão diz assim: não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo. O evangelho que fala de Cristo. O evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus. Esta mensagem que a salvação vem através dela. Porque é poder de Deus para a salvação. Por vezes nós não pregamos, nós não falamos, devido à vergonha que temos de dizer que somos crentes. Outros talvez porque entendem que não sabem se expressar. Se alguém fizer uma pergunta, eu não vou saber responder. Ou talvez não estou preparado para compartilhar o evangelho com outra pessoa. Mas quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que os maiores ganhadores de almas, pessoalmente, um a um, eles não eram teólogos. Eles não tinham grande conhecimento da teologia da Bíblia. O próprio Daniel Berg, o missionário que veio da Suécia para o Brasil, a história diz que a mensagem dele era simples. Uma mensagem que trazia as principais informações do Evangelho. E ele andava nos povoados, chegava com Bíblias e deixava ali uma Bíblia, a palavra de Deus lida. Fazia obra nos corações. Mas eu vejo, irmãos, que se este compromisso da evangelização, se nós como igreja tomar a decisão de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, nós vamos ver, ou talvez relembrar, que o evangelho é poderoso para salvar. Porque ele salvou a mim e a você. Talvez alguém de nós aqui foi difícil de aceitar o evangelho. Mas o evangelho venceu. Você está aqui. Talvez tenha pessoas aqui que estavam envolvidas em outras religiões, em outras coisas, em pecados vergonhosos, mas o evangelho venceu, porque é poder de Deus para salvar o homem do pecado. Então eu digo aos irmãos, não é necessário palavras bonitas, não é necessário curso de teologia, é bom, mas é preciso amor pelas almas. É o que está faltando em nossos dias. No texto que nós estamos lendo e estudando, eu encontrei uma frase que diz assim: a igreja é a única agência de Deus com a tarefa da evangelização. Não tem clube, não tem grupo, não tem nenhuma outra instituição que tenha o poder, o compromisso, a responsabilidade de evangelizar o mundo, de dar continuidade ao trabalho que Jesus Cristo iniciou na cruz do Calvário. E não haverá outra instituição. Jesus deixou a igreja para evangelizar. Esta responsabilidade está em nossas mãos. Todos nós que aceitamos Jesus, que fomos transformados por este evangelho, que conhecemos o poder das boas novas, nós temos uma missão. E a missão primordial da igreja é fazer com que o reino de Deus seja conhecido na terra.
Então, lamento em informá-los, não há desculpa para não falar de Jesus. Se você não conhece nada para dizer, fala aquilo que Deus fez na tua vida. Fala o que Deus fez na vida dos teus pais, dos teus familiares, alguém que você conhece e que foi salvo pelo poder do Evangelho, poder da graça. Isto deve ser uma prioridade para nós. Nós temos muitas atividades na igreja. Nós já falamos aqui, já ouvimos aqui, que há departamentos, há congregações, há corais, grupos, música, tantos departamentos, e nós nos envolvemos em todos. Mas quando se convida para evangelizar, para pregar Jesus para alguém, nós nos retraímos. Por qual motivo? Primeiro, porque nós temos uma guerra espiritual. Cada vez que nós nos colocamos à disposição de Deus, do Espírito Santo, para falar de Jesus para alguém, acontece muitas coisas para evitar que esta mensagem poderosa chegue aos ouvidos de alguém. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando alguém que não conhece Jesus ouve da tua boca sobre o Evangelho, a probabilidade dele aceitar Jesus é muito grande. Então é nesse momento que o inimigo trabalha para evitar esse contato. Você nota que nós conversamos com as pessoas nas filas, nos consultórios, na empresa, na rua, no mercado, mas há tanta dificuldade de iniciar a conversa para falar de Jesus Cristo. Nós começamos a ficar nervosos, envergonhados, achamos que não é o momento. Se alguém ouvir o que vai dizer, o que esta pessoa vai me responder? E acabamos não falando de Jesus. Mas eu incentivo você a pregar o Evangelho. Por quê? Porque ela é prioridade para a igreja. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Não existe dois caminhos. Não existe um outro Evangelho, como informou Paulo em Gálatas. Só existe um Evangelho. E esta mensagem não é alternativa por quê? Porque é questão de vida ou morte. Ou aceita Jesus e vai para o céu, ou não aceita o Evangelho e é condenado. Então não é uma alternativa de nós não pregarmos. Para aquele que ouve, não é alternativa favorável não aceitar. E se nós falarmos de Jesus, ele vai ter a opção de escolher, usar o seu livre-arbítrio para escolher a vida ou a morte. E esta mensagem está em nossos lábios, está em nosso coração. Eu e você que temos esta mensagem para ser pregada àqueles que ainda não aceitaram Jesus. Às vezes nós pensamos, mas esse aí é filho de crente, já ouviu a palavra, já pregaram para ele e não aceitou até agora, eu não vou perder o meu tempo. Pregar Cristo não é perda de tempo para ninguém. A palavra de Deus não volta vazia. O semeador saiu a semear, e algumas a 30, outras a 60, outras a 100%. Pode algum se perder, mas de repente alguém que está ouvindo a tua conversa com outro poderá aceitar o Evangelho. Talvez não é naquele momento, mas depois, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. E se é viva, não morre. Aquilo que você plantou naquela terra fértil
vai demorar um pouquinho, mas vai brotar em nome de Jesus. Queridos irmãos, é uma tarefa de todos nós. Evangelho é sinônimo de boas novas. Boas novas. Hoje nós ouvimos tantas coisas ruins, tantas coisas que nos trazem tristeza, decepções. Ainda hoje eu estava vendo uma notícia de um pai que pegou seu filho de 8 anos e jogou no rio e matou. A maldade do homem chega a pontos como este. Chega de ouvir, basta de ouvir coisas ruins. O mundo precisa de boas novas. Aquele que está lá fora, muitas vezes, drogado, abandonado pela sociedade, ele precisa ouvir algo bom, algo de Deus. E você tem esta palavra. Não custa você tirar um tempo para falar de Jesus, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Esta mensagem está ligada totalmente à pessoa de Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando muitas vezes nós falamos deste Jesus que deu a sua vida para perdoar pecados, nós parece que pensamos que as pessoas não creem que existiu alguém que morreu por ele no Calvário, se ele nem pediu, se ele não se considera pecador, se ele acha que está vivendo uma vida que não precisa de um Salvador, que não faz nada de ruim. Mas Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por isso, todos pecaram. Não há um justo sequer. Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou nenhum. Todos nós nascemos com esta natureza pecaminosa. Por isso que Jesus Cristo foi enviado à terra, porque todos necessitamos, somos carentes de um Salvador, e não há outro caminho. João 14:6, ninguém vem ao Pai, senão por mim, assim diz Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Então nós chegamos a esta conclusão: se não há outra instituição, não há outro caminho, e a mensagem é questão de vida ou morte, o que nós estamos fazendo? O que a igreja desta geração está fazendo, que não está pregando, que não está evangelizando, que não está falando daquilo que Deus fez na tua e na minha vida? Não há outra instituição, é a igreja. Eu e você somos igreja. Não há outro caminho, é Jesus Cristo, aquele que nós conhecemos, aquele que nos salvou. E a mensagem de Jesus, o Evangelho, é uma questão de vida ou morte. Por que que nós, pais, nos preocupamos tanto com a vida espiritual dos nossos filhos? Eu não sei se todos são assim, mas eu me preocupo muito, porque eu não quero os meus filhos no inferno. Eu não quero os meus familiares no inferno. Eu não quero os meus amigos no inferno. Esta é a questão. É vida ou é morte? E esta responsabilidade é nossa. E é mais do que uma necessidade. A pregação do Evangelho é ordem
nós já ouvimos inúmeras vezes aqui, ide, vai, faça, pregue, a tempo e fora de tempo, com palavras ou sem palavras, com palavras ou com testemunho. É assim, nós precisamos fazer a diferença. E eu convido você, a igreja, os obreiros que aqui estão, nós precisamos mobilizar a igreja. Esta mobilização tem que partir do coração, amor por almas. Comunhão com Deus, amor por almas nos leva a falar de Jesus em qualquer circunstância. Hoje, alguém veio arrumar a minha geladeira e começou a me perguntar algumas coisas da Bíblia, e eu falava com ele. E ele disse: sabe que eu acho que é de Deus isso? Porque eu estou querendo me batizar. Domingo eu vou vir na igreja. Amém? Eu não falei nada, falhei em não pregar para ele. Mas ele começou a falar, Deus abriu a porta. E ele vai vir para a igreja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a responsabilidade nossa é tão grande, que Deus usou o profeta Ezequiel para escrever no capítulo 3 e o verso 18 o seguinte: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você, igreja, não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Às vezes nós ficamos perguntando, por que nós aceitamos Jesus? É para mim me salvar, é para mim fugir do inferno. Não, é para nós fazermos o reino de Deus conhecido. Para nós conhecer e ver Jesus de perto, ver Deus. É para isso, mas nós não podemos querer isso só para nós. Esta mesma palavra poderosa tem poder de reunir muito mais pessoas para juntos nós subirmos para o céu. É um caso sério e a responsabilidade é muito grande. Queridos irmãos, existem muitos debates teológicos para saberem se a graça de Deus é limitada ou é ilimitada, se é para alguns ou é para todos. E nós não estamos aqui para debater teologia, mas para dizer para você, nós cremos, assim como está escrito em João 4:42, sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele veio para salvar a todos, indistintamente. Salvar o mundo. E o mundo aqui quer dizer todas as pessoas. Ele tem poder, o seu único sacrifício perdoa multidões de pecados. O seu sacrifício salva a humanidade inteira. Apesar de muitos não aceitarem Jesus, mas se nós falarmos, Ele salva. 1 João 4,14, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 2,2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para salvar a humanidade inteira. E se não fosse pelo mundo todo, Jesus não teria dado a ordem de pregar a toda a criatura. Ele teria dito, vão e preguem para alguns aí que vocês vão encontrar. Não.
Ele disse: vão e preguem a toda criatura, todo o mundo. Então não podemos desperdiçar as oportunidades. E esta evangelização, irmãos, ela é local, ela é transcultural. E quando nós vemos que ele morreu por todos, não foi só pelo brasileiro, foi para todas as nações. Mas ainda muitos não entenderam, ou não ouviram, ou não aceitaram, e precisam ser alertados de que Jesus está às portas para vir buscar a igreja. Não há mais tempo a perder. O evangelismo e as missões são tarefas exclusivas da igreja. É por isso que nós fazemos congresso de missões, cultos de missões, conscientização da obra missionária, cultos de evangelismo, porque nos mostra na prática o que é isso quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o evangelho chega a outros povos, missionários são enviados. E eu fico imaginando, quando Paulo chegou naquelas cidades que não recebiam bem eles, não recebiam bem o evangelho, que eram açoitados, que eram apedrejados, eles não retrocederam, eles não voltaram decepcionados, mas eles seguiam. E cada alma que eles ganhavam para Cristo, cada alma alcançada era regozijo, era alegria para eles, a ponto de eles retornarem para o seu lugar de origem e Paulo sair mais uma vez, e depois mais uma vez, e se importar com aquelas igrejas a ponto de escrever cartas para eles. É isto que nós precisamos fazer, nos importar com estas almas que estão se perdendo. O fato de alguns não receberem é questão de livre-arbítrio. Eles têm o direito, o homem decide o seu destino eterno, mas isso não nos dá o direito de nós deixarmos de pregar. Nós precisamos alertar, nós precisamos falar. E então nós vemos que os homens lá de Atos, Paulo e os seus companheiros, eles cumpriram esta ordem, pregaram e voltaram alegres, regozijando, trazendo consigo seus molhos. E nós vamos ver que Mateus 3:23 traz o que Mateus escreveu sobre Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus era poderoso, concorda comigo? Amém? Mas ele poderia ter agido de tantas outras formas. Ele poderia ter enviado os discípulos como enviou, de 2 em 2. Mas ele foi lá. Ele sabia que talvez pessoas não iriam aceitar, como a cidade de Decápolis não aceitaram o evangelho. Ele só apenas libertou o endemoniado gadareno e saiu. Mas o evangelho chegou através do gadareno. Quando Jesus salva, nós temos que agir conforme o gadareno, para que Decápolis, para que Uruguaiana, para que o nosso estado seja alcançado pela maravilha do evangelho. Ele ia lá. Talvez você pense, mas eu já entreguei o folheto, já mandei uma mensagem pelo WhatsApp, Não, Jesus foi lá. Ele foi em várias situações, se deslocou pela Judéia, pela Galileia, pregando, ensinando, dizendo: eu estou aqui porque eu sou o Salvador do mundo. E nós precisamos fazer a mesma coisa.
Então nós precisamos entender que esse trabalho é prioridade, não é quando sobra tempo. Quando nós entendermos, irmãos, o que é o propósito do reino, nós vamos querer ganhar uma alma por dia. Eu retorno a falar aqui sobre Daniel Berg. Eu achei aqui uma biografia de Daniel Berg que diz assim: dedicou-se ao trabalho missionário itinerante nas diversas regiões do Brasil, de barco, de trem, de cavalo, até mesmo a pé. Percorreu cidades, vilarejos, pregando. A sua disposição de enfrentar as dificuldades e o seu amor pelas pessoas foram o diferencial para Deus salvar almas. Veja bem, ele evangelizou o Amazonas, o Maranhão, enfrentou doenças, enfrentou condições climáticas adversas e perseguições. Hoje nós não temos esse problema. Em 1916 ele se mudou para o Nordeste, evangelizou Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Nessas regiões, contribuiu para o estabelecimento de novas congregações e para a consolidação do movimento pentecostal. Foi nesse trabalho, a pé, de cavalo, de barco, de trem, com muitas dificuldades, que o evangelho foi se espalhando até chegar a nós. Quando veio o missionário norueguês para a Uruguaiana, ele tinha a mesma missão que eu e você temos. E ele cumpriu. Por isso estamos aqui. Se nós fazermos como ele fez, que maravilha será a nossa rua sendo evangelizada pelos nossos atos, as nossas palavras. Também achei aqui sobre Moody. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, Moody chegou com os primeiros soldados ao acampamento militar. E sabe o que ele fez? Armou uma enorme tenda para fazer culto para os soldados. Ajuntou dinheiro e levantou um templo, onde dirigiu mais de 1.500 cultos durante a guerra. E uma pessoa que conhecia comentou o seguinte: Moody precisava estar constantemente em todos os lugares, dia e noite, orando, exortando, tratando com os soldados acerca da sua alma, regozijando-se nas oportunidades abundantes da evangelização. Moody não perdia tempo. Conta a história que uma vez pegou fogo num galpão que ele tinha para fazer cultos. E enquanto o povo veio para ver o incêndio, ele saiu com um pacote aberto dizendo: me ajuda a construir o próximo. Coloca aqui para me ajudar, oferte para me ajudar. Ele não se lamentou, mas ele viu uma grande oportunidade de continuar fazendo a obra do Senhor. Queridos, não existe salvação sem Jesus. Ele é o caminho. João 14:16 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E é este evangelho que nós estamos pregando dia após dia. A nossa vida deve transmitir esta mensagem. Os nossos atos devem transmitir esta mensagem. Quando chegarmos em algum lugar público, não precisa falarmos, mas algo de bom precisa ser mostrado para esta geração pecaminosa, que está de passos largos para o inferno. Nós precisamos mostrar o caminho da salvação. Quando encontram Jesus, estas pessoas, o Espírito Santo lhes mostra uma nova modalidade que dá sentido à vida.
Tem muitos que perderam o sentido da vida. Não querem mais viver uma vida que agrade nem as pessoas que lhe acompanham, nem os relacionamentos que têm, nem a família que lhe acolhe. Mas quando o Espírito Santo faz a obra, tudo muda. Essa nova modalidade dá um sentido especial na vida que faz esta pessoa não pensar somente no aqui e agora, mas na eternidade. Basta que alguém pregue para estas pessoas. Às vezes nós pensamos, esse carnaval precisa terminar em Uruguaiana. Mas não são leis que vão mudar isso. Não é a chuva que vai impedir. Não são os vendavais que impedirão. O que pode impedir a realização deste grande evento que transtorna a nossa cidade é se nós ganharmos eles para Jesus. Eu creio que muitos que estão aqui talvez já estiveram lá, já participaram dos carnavais, mas Jesus libertou. E se Jesus te libertou, Ele liberta também aqueles que estão lá, envolvidos nesta festa aonde o inimigo das nossas almas é adorado, é festejado, enquanto muitos estão lá vivendo esta infelicidade, um prazer momentâneo, quando eles conhecerem Jesus, um prazer eterno. Eu não duvido nada que eles abandonem tudo isso e se transformem em ganhadores de almas para Cristo Jesus. Então eu convido a você, leve folhetos, esteja sempre dentro do teu carro com alguma coisa, tenha uma palavra de fé, uma palavra que transforme vidas. As pessoas precisam, necessitam ouvir algo novo, boas novas, e só o Evangelho tem para nos dar. Amém? Se coloca de pé. Nós vamos orar por você. Se tiver alguém que sentiu no seu coração o desejo de fazer um pouco mais na obra do Senhor, eu creio que todos nós sabemos, nós temos esta responsabilidade, esta missão de pregar o Evangelho. Mas talvez falta um incentivo, falta motivação, falta uma comunhão com Deus, o amor pelas almas. Vem até aqui, nós vamos orar por você. Enquanto o grupo louva ao Senhor, nós esperamos que você venha até aqui na frente para receber de Deus o desejo de ver almas sendo alcançadas pelo Evangelho. Eu fiquei muito feliz no dia 1º, quando nós fizemos aquele evangelismo, com algumas dificuldades, mas nós tínhamos muitas pessoas na rua, feliz evangelizando. E muitos diziam, era isso que precisava, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos continuar fazendo evangelização. Esta cidade precisa ouvir de Jesus. Jesus que transforma, que liberta, que cura e que leva para os céus. Nós aguardamos você aqui na frente. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui.
saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aproveita a oportunidade, Eu não sei o que Ele viu, venha receber a oração para Deus motivar a tua vida. não entendo Para que porque quando falarmos em evangelização, você já tenha almas a apresentar diante dos céus. Deus nos capacita, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá amor por alma, para que nós não fechamos a nossa boca para falar pequeno, do Ele Senhor tão Jesus. grande. Tem muitas almas a serem alcançadas aqui. Eu sou falho, Cada um Ele de nós temos esse compromisso. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me Louvado é o deu. teu nome. Evangelista Gilmar passa aqui, ore pelos nossos irmãos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos porque a tua presença é real aqui neste lugar. Tua palavra foi transmitida, Senhor, à vida da igreja. A nossa missão na terra, mais uma vez, de uma forma explícita foi mostrada. Precisamos anunciar as verdades do teu evangelho. Precisamos proclamar aquilo que a tua palavra confirma que acontece quando pregamos as boas novas. Maravilhoso Deus, permita que nesta noite teu Santo Espírito que está aqui venha vivificar esta palavra, venha vivificar este ensino na vida da tua igreja, Senhor. Olha para o irmão, para a irmã que veio aqui à frente receber uma bênção especial na sua vida. A tua palavra diz, Senhor, o teu evangelho diz que todo aquele que vier a ti de maneira nenhuma será lançado fora. Em teu nome, Pai, abençoa agora a vida do irmão, da irmã, que receba o que veio buscar: saúde, resposta dos céus, soluções do problema, ânimo, Senhor, vigor para continuar na sua caminhada. Sê com o teu povo, estenda as tuas mãos de uma forma especial e teu nome continua sendo glorificado. É o meu pedido e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos os irmãos do grupo, do coral. Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Dizemos todos? Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.